A paz do Senhor, meus irmãos, estamos com o propósito de ajudar os candidatos ao batismo. Você que confessou Cristo Jesus, você que não tem dúvida quanto à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem dúvida quanto ao seu sacrifício na cruz do Calvário, você que não tem nenhuma dúvida quanto à maravilhosa instrução das Escrituras Sagradas, seguidas pela Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo desde o princípio e, de alguma forma, consumado na ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo e na confirmação disto, quando Ele se manifestou pelo espaço de 40 dias, e durante aquele período entre a morte e a ressurreição de Jesus e até a assunção do Senhor definitiva para o céu de uma forma visível, a igreja foi instruída a pregar o Evangelho e levar as pessoas à conscientização da necessidade de se identificar com nosso Senhor Jesus Cristo no batismo, que representa morte e ressurreição. Então nós vamos fazer esta pequena exposição, este pequeno documentário da história da igreja, da Bíblia Sagrada, da morte e ressurreição de Jesus e da nossa identificação com ele. Eu vou ler para nós Mateus capítulo 28, versículos 16 e seguir até o versículo 20 para nós entendermos a importância do batismo. Então, a leitura. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final da história humana, até a consumação dos séculos. Nós temos, portanto, nas Escrituras, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, a orientação para batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém segue outro princípio, batizando conforme Atos dos Apóstolos também registra, batizando em nome do Senhor Jesus. É tão válido batizar em nome do Senhor Jesus quanto batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está seguindo literalmente o ensino de Jesus. E quem batiza em nome do Senhor Jesus está demonstrando, está apontando que acredita perfeitamente que o Senhor Jesus Cristo é este que tem todo o poder nos céus e na terra. Portanto, nenhuma contradição entre uma forma batismal e outra. O que é importante é estar identificado com nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua confissão, eu confesso a Cristo, você confessa a Cristo, está identificado
com Jesus Cristo pela confissão. Eu acredito, eu creio, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu recebi, sem dúvida. Muito embora alguém tenha dúvida, a dúvida acompanha as pessoas. Aqui no texto está falando, no versículo 17 diz, quando o viram, Jesus tinha dito, apareceu e mandou a primeira pessoa que levou esta mensagem, eu vi o Senhor e ele mandou dizer isso para vocês, foi exatamente uma mulher, foi Maria Madalena, Maria de Magdala. E o Senhor disse, vai dizer aos meus discípulos que vão para Galiléia e lá me verão. Eles foram para Galiléia, para o lugar indicado, e Jesus apareceu a eles lá. O versículo 17 diz que quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Não diz quem foi aqui, os que duvidaram. É perfeitamente admissível pela nossa natureza, pela nossa incapacidade de absorver e perceber todas as coisas espirituais, que a dúvida acompanha a nossa vida. Nós temos dúvidas a respeito de muitas coisas, mas se você não tem mais dúvida a respeito de Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, que ele morreu inocentemente no lugar dos pecadores, você deve se identificar com ele no batismo. Deve se identificar com Jesus através do batismo. Então, ele ordenou, ide e fazei discípulos de todas as nações, discípulos de todos os povos, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses discípulos a guardar as coisas que eu ensinei, as coisas que eu mandei, as coisas que estão escritas a meu respeito. E guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até o final. Então, é esta necessidade que existe entre o discípulo e o mestre. Aqui nós temos batismo, representa uma lavagem espiritual para que o crente passe a viver uma vida limpa, uma nova vida. Uma vida nova. João 3:5. Jesus falando de nascer da água. Ele não explica ali, está falando com o mestre estava encantado ouvindo, e Jesus não explica como nascer da água. Mas quando você é batizado, quando nós mergulhamos o batizando, representa que ele está sendo sepultado. Quando nós tiramos ele da água, levantamos ele da água, representa que ele está ressuscitando. Então, o batismo tem esta condição, ao nascer da água, andar em novidade de vida. João 3:5. O batismo aponta para uma nova vida, uma vida santa, uma vida regenerada. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. O batismo fala de uma união do crente com Cristo, no viver santificado pela presença do Senhor. O Senhor prometeu habitar em nós, viver conosco, estar em nós, ficar conosco todos os dias, até a consumação, até o final. Então, com você e comigo, ele vai ficar até o final da nossa vida. Se nós formos parte da geração do arrebatamento, ele vai ficar conosco espiritualmente até no dia de ficar conosco, de estar conosco, de nos levar para estar com ele, também para sempre. Portanto, o batismo é uma necessidade. Quem recebeu Jesus Cristo como Salvador, acredita na sua obra redentora, acredita no seu sacrifício expiatório ou substitutivo. Jesus morreu em meu lugar, morreu em teu lugar, morreu para nos dar vida. Então, quem acredita deve, sim, se batizar nas águas,
confessando publicamente uma confissão que já fez a respeito do Senhor. Eu creio, eu acredito, eu quero e eu confirmo recebendo o batismo. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos. O nosso Deus tem interesse na nossa vida cristã, na nossa vida social e na nossa vida espiritual. Vida espiritual é diferente de vida cristã. Vida cristã é aquilo que as pessoas possam ver em você, enquanto vida espiritual é aquilo que você vê em você na sua relação e ligação firme com o nosso Deus. Que o Senhor possa abençoar e guardar os nossos batizando, os nossos irmãos, os nossos discípulos, discípulos do Senhor Jesus, que nós evangelizamos. Bendito Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua compaixão. Te rendemos louvores pela salvação, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a manifestação do teu amor, meu Senhor, pela encarnação do Verbo, a identificação conosco nas nossas lutas, nas nossas lides, no nosso sofrimento. O Senhor Jesus participou, Senhor, de toda a nossa vida, porque experimentou a experiência dos humanos. Pai querido, te louvamos pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos pela nossa identificação com Ele, pelo batismo e na perseverança dos santos. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Meus queridos irmãos, Deus abençoe e guarde as vossas vidas. E, apesar de fazer parte da natureza humana, a dúvida, os problemas, é bom, em algum aspecto, não acreditar à primeira vista. Confirme nas Escrituras, seja firme com o Senhor e ande com Ele. Ele nunca, jamais te deixará. Amém.